Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil! Eu sou a Ana Gabriela e estamos aqui para gravar o nosso episódio 101. Uhul! Uhul! Antes de apresentar os nossos veteranos, né? Nós temos uma rookie que já fez a sua estreia no episódio passado, mas vou começar com ela. Então, Aline, seja bem-vinda! Oi, gente! Boa noite pra todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, não sei quem vai ouvir o podcast, então. Mas agora é boa noite. É isso aí, estamos gravando no domingo, dia 12, às 6 horas da tarde. Então, valorizem, tá? E eles dois, sempre aqui com a gente, Érica e Lucas. Olá, vamos começando uma nova centena aqui no TTG. Oi, gente. E olha só, vocês sabem que geralmente a gente inicia, né, comentando sobre o nosso portal Ser Voluntário, mas com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente decidiu mudar um pouco o foco. Então, né, a gente já comentou para vocês doarem para quem vocês acham que é válido, acham que é necessário, mas aqui na nossa descrição do episódio, na descrição do YouTube, nas nossas redes sociais, em todos os lugares, vocês encontram uma rifa que a gente está fazendo do próprio Tic Tac Go. E tudo que a gente arrecadar vai em prol para as vítimas, então. E tem 3 prêmios bem legais. E a gente decidiu que não é só para quem gosta da NHL, né? Então o vencedor pode escolher qualquer time ou jogador, dependendo do que ganhar, seja ele da NHL, da NFL, da NBA ou da MLB. Então, se você por algum motivo não pode comprar, compartilha, né? Se você já comprou, compartilha também. E não só para os seus amigos NHLers. Manda para todo mundo, cada número custa só R$5. E tem outra coisa também que a gente acabou vendo nesse final de semana, que enfim, né, tem muitas pessoas aqui da nossa comunidade hockey, NHL, TT, que a gente costuma chamar, que moram no Rio Grande do Sul e que por algum motivo, né, estão enfrentando alguma dificuldade, às vezes, né, algo pequeno, mas mesmo assim é muita coisa, mas tem gente que infelizmente perdeu tudo. E a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio a vaquinha do perfil Blackhawks Brasil. No Twitter ele é @BRA, né, de Brasil, _Blackhawks. Tem um tweet dele ali falando que infelizmente perdeu a casa, e não só dele, né, de todos os familiares, e não tem como reconstruir. Então eles criaram uma vaquinha para tentar recuperar o que eles conseguirem. Então a gente também pede aqui para que vocês contribuam e compartilhem para que a gente consiga alcançar esse valor para ajudar o pessoal aqui a reconstruir a sua vida. E hoje a gente está aqui para falar sobre os 8 times desclassificados da Conferência Oeste, ou seja, aqueles porcarias que não conseguiram se classificar para os playoffs e que, mesmo que se tivessem conseguido, já teriam sido eliminados porque são umas grandes porcarias. Então vamos lá. Hoje eu tô feliz, tô no meu local de fala, tá entendendo? Porque o meu time é uma porcaria do Oeste. Mas a gente meio que vai aqui tentar seguir uma ordem e a gente vai começar então pelo Anaheim Ducks. Então, Aline, nos conte o que aconteceu com o Anaheim Ducks, o que se esperar, qual é a do Ducks? Tá bom. Então, começando pela como eles foram na divisão, né? Eles ficaram com 59 pontos, eles ficaram em 7º lugar na divisão Pacífica, com uma campanha de 27,55. E a divisão Pacífica eles ficaram, como eu disse antes, 59 pontos, 5 derrotas na prorrogação, 50 derrotas, 27 vitórias, 21 vitórias no tempo normal, 26 vitórias no tempo normal e prorrogação. A campanha em casa deles foi de 12, 26 e 3, como visitante 15, 24 e 2. Eles tiveram uma vitória só com shutout e 2 derrotas em shutout. E muitos dos problemas deles foram principalmente o ataque deles, que o técnico mesmo reclamou bastante,
sobre algumas lesões. Eles tiveram duas, uma em fevereiro e uma agora em março, eu acho, e que, querendo ou não, acabou prejudicando eles. E sobre a off-season, né? Eles falaram, agora vai começar os drafts, e o técnico deles, ele declarou que ele tá com a intenção de adicionar um ala direito entre os 6 primeiros e do ataque, né? E um defensor de tiro direito entre os 4 primeiros e possivelmente outro atacante entre os 6 últimos que ele declarou que precisa mais de velocidade e coragem porque ele tá precisando de um ar mais novo no time. E independente do resultado do draft lottery, os Ducks eles vão ter uma seleção dos 5 primeiros no draft de 2024. Então, junto com a seleção dos 5 primeiros, os Ducks eles têm outra escolha de primeira rodada, outra escolha de primeira rodada, 2 escolhas de segunda rodada, 3 escolhas de terceira rodada, uma escolha de quarta rodada e uma escolha de sexta rodada. E o técnico tá querendo, porque tem algumas contratos que vão se expirar, então ele já tá querendo, pensando em pessoas novas, com ar novo, para botar no time, porque tá complicado, eles precisam aumentar o ataque deles tá um pouco fraco, e ele já declarou isso, que isso é um ponto que ele tá querendo melhorar, que ele já falou com o time, ele já tentou usar todas as cartas que ele tinha, mas que ainda falta um pouco mais de energia, porque como ele disse, tem jogadores que já estão cansados e que precisam ver, até não por ser jovens jogadores, mas eles verem os novos jogadores traz uma energia diferente pro time. Então ele estava declarando isso sobre querer jogadores mais jovens e com uma energia mais duradoura, né? Diferente dos que já estão há mais tempo no clube. Eu não sei, mas tem times que a gente já tinha comentado em algum momento que parecem que estão eternamente nesse rebuild que nunca conseguem sair, né? Pra mim o Ducks é um deles. Não, como Parece que não importa o que eles façam, eles nunca conseguem e eles prosperar. vêm numa aquela coisa de derrota atrás de derrota, derrota atrás de derrota, e eles já não sabem mais o que fazer, não tem mais carta na manga, sabe? Todas que tinham eles já usaram, então assim, chega uma hora que eles já perdem até o ânimo, tipo, eles já vão entrando já sabendo que vão perder, eles já entram no gelo, a gente já sabe o resultado, porque quando eles não perdem, quando eles estão achando, a gente agora vai conseguir, aí alguém se lesiona, aí acaba que eles dão um passo para frente e 4 para trás. Então não tá numa boa áurea o time ultimamente, não tá numa boa situação não. Já tem um tempo. O Ducks já jogou o Gautier, né? Sim. Teve a treta toda, a gente tem um episódio sobre isso aqui no TTG. Então vai ser interessante ver ele se juntando ali aos Igras, ao Liu Carlson, né? Que sofreu também com lesões nessa temporada. O Calor tinha tudo aí pra disputar junto com o Bedaro Calder, né? Mas ele sofreu bastante com lesões. O que me surpreendeu foi o Ducks ter trocado o Drysdale, né? No meio da temporada. Uhum. E era um dos principais jovens aí do Canucks. Foi trocado para conseguir o Gautier, né? Que Canucks, Lucas? Eu acabei de ler o negócio do Canucks aqui. O Ducks. Enfim. Isso, o Ducks. Rima, pelo menos é rima, né? Por isso que confundi. Isso. Eu tinha acabado de ler um negócio aqui sobre o Canucks no Twitter e acabou ficando. Mas enfim, né? Os dois times do maldito Kevin Bieksa, que eu odeio esse jogador. E eu tenho uma pergunta sobre os Eagles, né? Porque não é de agora que existem rumores de que ele possa ser trocado, etc, etc, etc. Vocês acham que vem aí? Nessa temporada, nessa off-season? Ou não? Eu não sei. Porque, tipo assim, toda temporada tem isso de rumores, só que chega na hora e parece que esquecem, tipo, vamos deixar pra próxima. Então, eu não sei se essa vai ser a temporada, mas se for, não vai surpreender ninguém, porque já estão há muito tempo especulando, né? Então. E ele até passou boa parte da temporada meio fora, né? Porque ele tinha se machucado, então. Eu não sei, é uma peça importante pro Ducks, não só no elenco, mas enfim, né?
ele é um jogador muito popular, a gente sabe que, querendo ou não, acaba atraindo um certo público, mas não sei se seria inteligente deixar ele embora, mas também não sei o que se pode fazer para, às vezes, segurar uma pessoa que talvez não queira mais estar ali também, né? Eu acho que vai ser... Tem isso, tem. Pode falar, desculpa. Pode falar. É o cachorro que eu vou falar agora. É o meu. Eles Eles adoram participar, eles nunca latem o dia inteiro. Aí eu vim pra cá, eles começam. Eu só ia comentar que o Ducks tem a terceira escolha geral, né, esse ano. Então vai ser interessante. Eu acho que toda essa questão dos Eagles vai depender muito de como vai rolar esse draft, assim, quem é que vai ser a terceira escolha e tudo mais. Eu, particularmente, não tô acompanhando tanto o draft ainda, os prospectos. O Lucas vai ficar passando um pouco mais, se é que ele tá acompanhando também. Mas vai ser interessante ver, né, qual vai ser a movimentação sobre isso tudo na off-season. E com certeza é uma das histórias aí da off-season e da temporada que vem. Bom, vai depender, né? Acho que depende muito. A escolha do Ducks depende muito do que o Chicago Blackhawks vai pegar. Né? Porque todo mundo sabe quem que vai ser a O primeira escolha. Blackhawks é pra segunda? Sim. Tá. Todo mundo sabe que o Celebrini vai ser a primeira escolha. Sim. Aí é óbvio. Se não for, o Sharks pode Fechar. dar uma de California Golden Seals, que é a versão prévia do Sharks, e fechar as portas. Né? Para quem não sabe, o Golden Seals, o mesmo dono do Golden Seals foi o primeiro dono do Sharks. Não sei se ainda é o mesmo dono. Mas enfim, vai depender se Chicago pegar o Ivan Demidov na segunda escolha. É meio que o quão bom for o outro time que eles vão precisar, né? Se bem que do jeito que eles estão, é capaz que nem assim eles conseguindo pessoas novas, como o técnico quer, consigam, mas depende muito do que eles vão enfrentar, que eles vão pegar pela frente. Eu acho que eles precisam se preparar a partir disso, ou talvez não, porque depois ter vários jogadores no time, mas usando poucos deles, não acaba prejudicando eles, né, que não estão lá na melhor fase. Pois é. Eu acho que se o Demidov sobrar pro Ducks na terceira escolha, o Ziegler vai embora. Acho que E os Eagles renderia bastante capital, né? Seja de jogador, seja de escolha de draft. Então, renderia uma boa, provavelmente mais uma escolha pro retorno. Mais uma escolha pro Ducks, no mínimo. Seja nesse draft, seja no próximo. Sim. Mas assim, pelos mocks que eu tô vendo, o que deve sobrar pro Ducks deve ser o Artyom Levchnov, que é defensor. Estão precisando, né? Depois de mandar o McTavish embora. Também. Então, depende muito. Eu acho que o Ducks vai pegar ali o melhor jogador disponível e dependendo de qual posição for, eles vão se adaptar aí. Dependendo do jogador, é toda uma equipe que eles vão ter que adaptar para jogar. Então, assim, a escalação que era antes já vai ou vão adaptar ou vão ter que refazer uma nova. E isso pode ou não funcionar, né? Porque às vezes a equipe, até se acostumar com uma nova escalação, uma nova forma de jogar, acaba que o que já tá pior vai ficar muito pior. Então, eles não tem muita escolha. Ou eles melhoram, ou eles melhoram. É verdade. Ou fica nesse rebuild da terra. Que vários times estão assim, né? A gente não pode negar. Não pode esquecer. É isso. E falando em time, vamos pro próximo. Enfim, não é bem mais um time, né? A gente tá aqui para velar hoje o corpo do Arizona Coyotes. Me permite, Ana. Me permite, Ana. Obrigado por vocês por estarem aqui. Obrigado aos ouvintes. Estamos aqui para o memorial do falecido Arizona Coyotes. Virou camiseta da saudade. Morreu agorinha. Fez parte das nossas vidas por muito tempo. E você foi. O Coyotes. Então, eu acho que a gente vai fazer
um episódio especial sobre toda essa função. Mas assim, era tragédia anunciada, gente. Já era uma tragédia anunciada. Porque o Dux passou por uma sucessão de... O Dux? Tá difícil hoje, hein? O Lucas hoje... Era uma tragédia anunciada, gente. O Coyotes passou por muitas administrações péssimas. Teve muitos escândalos. Toda aquela treta com... Assim, só recentemente falando, toda aquela treta com o John Chayka, com que eles perderam uma escolha de draft por primeiro round por fazer testar prospectos antes do combine da NHL. Polêmicas envolvendo a cidade de Glendale, que eles foram literalmente chutados da Gila River Arena. Vivendo de aluguel. Não, ainda não cheguei nessa parte. Toda a função com a cidade de Tempe, que eles preferiram vender o terreno que estava sendo cogitado por Coyotes. Antes, não esse leilão que estava até agora, mas um outro terreno que eles preferiram construir ali um aterro sanitário, um lixão, em vez de dar uma arena do Coyotes. Meu Deus, gente, sério. Acho que foi votação popular. Aí eles foram pra Mullet Arena, que foi assim a última tapa na cara da NHL. E assim, gente, um clube, uma franquia das 4 grandes ligas dos Estados Unidos não pode jogar numa arena para 5 mil pessoas. Então, assim, acho que a situação chegou a um ponto que o Batman falou, pelo amor de Deus, vamos embora. Apareceu o dono do Utah Jazz. Falou, eu compro, e assim, o processo foi resolvido muito rápido. Eu só tenho pena do pessoal que ficou sabendo pelo Twitter, né, que ia ser demitido. O Coyotes, nessa temporada turbulenta, não foi bem de novo. Ficou em 7º na Central, só na frente do Chicago Blackhawks, que tentou ganhar a primeira escolha de novo. Fez 77 pontos, 36 vitórias, 41 derrotas e 5 derrotas em overtime, menos 18 de saldo. Foi o 15º power play com 22% e o 25º penalty kill com 76,3%. Né? Então, assim, o que deu errado com o Coyotes nessa temporada? Tudo. Todas as polêmicas fora do gelo, toda a relocação, a incerteza de relocação durante a temporada inteira, até confirmar nas últimas... A conversa, o rumor aumentar nas últimas semanas da temporada e ter sido confirmado. É uma pena pro Rocky de Arizona, né? Porque tem torcedores ali. O problema é o que eu vou falar se eu for participar do podcast de Arizona sobre a realocação. Me lembrou muito o que aconteceu com o Thrashers em Atlanta. Não é a apatia do fã, não é a apatia do torcedor, e sim péssimas administrações uma atrás da outra. Né? Então, assim, um fim triste e melancólico por Coyotes, mas um futuro interessante pro novo time em Utah. Por quê? O Coyotes tem muitas escolhas de draft nos próximos anos, principalmente nas 3 primeiras rodadas. Você tem ali bons jogadores jovens. Você tem o Logan Cooley, Matias Machelli, o Kesselring e o Josh Dolan. Você tem um ótimo jogador em Clayton Keller, que é a 2ª temporada seguida que ele faz mais de 30 gols. Então você tem uma base interessante para montar um time que já foi muito bem recebido pelo público local. Então vai ser interessante acompanhar aí até a próxima temporada, porque é um nascimento de uma nova franquia, mais uma, dessa vez de forma diferente, né? Não vai ter draft de expansão nem nada, apenas o time vai mudar de lugar, mas teremos um novo front office,
que vai ser interessante. Eu quero muito ver o que vai acontecer na off-season. A nova arena em Utah, como é que eles pretendem reformar para receber hockey. O que o Utah Hockey Club, que ainda não tem nome, não tem apelido, vai fazer com as escolhas de draft e quem vai compor o front office desse time. Então é isso que a gente pode acompanhar aí nessa off-season. Assim, temos algumas coisas bem interessantes aí para o novo time, que eu acho que tinha que se chamar Utah Yetis. Das opções é menos pior mesmo. Utah Swarm também é legal. Não gostei. Eu acho que vai chamar Fighting Mormons. Ainda tá aberto o troço pra votação? Tá, eles ainda estão querendo ouvir as opiniões dos torcedores, do público. Eu acho legal isso. Não, é maneiro isso. Eu acho legal isso. Já começa a envolver a comunidade. Sim. E é muito bom que eles vão dar tempo pra criar uma identidade. Acho que passa uma confiança. Pois é, o novo nome só vai ser adotado sem ser na próxima temporada, 24-25. Ele vai ser só adotado em 25-26. Eu queria fazer um adendo, porque eu acho muito engraçado quando essas coisas acontecem, porque eu lembro que quando começou a história da nova liga, da PWHL, né, principalmente quem acompanha a NHL, que sim é uma liga de verdade, criticava porque elas jogavam em arenas pequenas e tal, e aí foram lá e colocaram o Coyotes para jogar numa arena pequenininha. Não, mas tudo bem. Aí agora a gente vai ter um time da NHL que não vai ter um nome, tal qual os times da PWHL não tiveram na sua primeira temporada. Então eu estou ansiosa para ver se algumas carinhas que fizeram comentário sobre isso também vão comentar sobre o time de Utah não ter nome na sua primeira temporada. Então estou aqui por isso, pela hipocrisia. A única diferença é que eles estão ouvindo os torcedores locais sobre como nomear, como criar uma identidade para a franquia, né? Com o nome vem uma identidade visual, a gente já pode começar a imaginar os uniformes, as cores e etc, né? Isso que eu acho que não teve na PWHL eles já têm alguns nomes registrados, o que obviamente não significa que serão esses nomes. E a gente tem as cores, só as cores já são fixas, mas que também, quando você tem uma cor e alguns elementos, tipo as cidades, enfim, você já mais ou menos consegue pensar em coisas. Mas até o momento não tem nada tipo aberto para que o público ajude a escolher em nada, né? Mas assim, para quem acompanhou a PWHL, pelo menos para mim, não foi uma questão, sabe? Ah, tá, óbvio, né? Se tivesse um logo, um nome, você se conecta de uma maneira mais rápida, mas não ter também não significa que você não consiga acompanhar e torcer para um time, sabe? Acho que é um dos pormenores, assim, não é algo que afeta a experiência. Então, pra mim, tipo, claro, né? Não é o que a gente espera, porque a gente já quer, tipo, nossa, vai estrear com tudo pronto. Mas também não muda, assim, tanta coisa, sabe? Dá pra acompanhar, dá pra assistir, continua sendo legal da mesma forma. Então, eu acho que às vezes é até melhor você fazer a estreia sem ter as coisas prontas, mas fazer tudo direito, do que fazer tudo atropelado e depois ser uma merda. Então, eu concordo. Eu tô muito curiosa pra ver o que o front office vai fazer com a base boa que o Coyotes tem. E com o futuro bom que eles têm, como o Lucas falou das escolhas de draft, dos prospectos. Porque a gente sabe muito bem como é que tava funcionando em Arizona, infelizmente, pra Arizona, né, e pro hockey do estado ali. Mas vai ser muito legal de ver, assim, como é que pessoas competentes vão lidar com isso. Esperamos que sejam competentes, na real, né? A tendência é que sejam, porque a gente já pôde ver quando eles foram apresentados lá em Utah, saíram notícias de várias reuniões e coisas do dono eu não sei o nome dele, o dono, mas é o cara que também é dono do Utah Jazz, como o Lucas falou também, da NBA. Ele perguntando pros jogadores o que vocês querem, o que vocês precisam, o que tava faltando, sabe? Então, pelo menos parece que é um dono que vai ouvir os jogadores e tá também ouvindo os fãs. Sim. Então vai ser curioso de ver. É uma pena, como a gente falou bastante, pra
Arizona, né? Mas eu vi que teve um grupo de pessoas famosas, atletas, ex-atletas, que se comprometeram a manter o hockey junior em Arizona vivo, com dinheiro e ajuda monetária. Então, pelo menos nesse sentido, vai ser bom. E a franquia afiliada da AHL vai continuar em Tucson. Vai ser o Roadrunners, que era o da... Vai continuar o Tucson Roadrunners como afiliado do Utah Hockey Club. Eu acho que essa confiança que os novos administradores passam, passa confiança pra torcida, claro, que precisa disso, porque, né, eles não estavam nada felizes como estava o time, mas eu acho que para os jogadores também saberem que eles podem contar com a nova administração e podem tentar dar o seu melhor agora, porque não tem mais aquela coisa de a gente tá fazendo o nosso, mas a administração também tá cagando com tudo. Então, eu acho que isso faz eles criarem uma coisa entre o time também, que precisa, porque não adianta jogar eles lá e parece que são desconhecidos que nunca jogaram juntos. Então precisa ter essa união, meio que uma união, assim. Então acho que a administração faz certo em demonstrar isso, mas acho que além de falar, né, a gente tem que esperar que eles façam, porque, coitados, passaram por administrações horríveis, que foi levando o time de mal a pior, então eu espero que tenham agora uma nova fase melhor. E os jogadores também ganham segurança, né? Porque eles estão há quantos anos ouvindo que o Coyotes vai se mudar, né? Então eles ficam, e aí, temporada que vem eu vou ter time, eu vou ter casa, sabe? Então, eu já começo a procurar um novo time ou eu vou ficar? Eu preciso renovar meu contrato de aluguel ou não, sabe? Então... e aí tem uns ali que começam os contratos a expirar e eles começam a pensar, mas... E aí vocês vão chamar pessoas novas, vocês vão ficar com a gente... Porque tem aquilo, né? Muda a administração, às vezes muda a visão pra equipe. E eles, querendo ou não, ficam com medo do novo administrador não querer manter eles ali. Não ser o que tá nos planos do cara. Então... É um medo a se levar, mas eu acho que agora, passando essa confiança, eu acho que eles conseguem entender que eles podem fazer o que eles precisam fazer pelo time, que eles estão, entre aspas, por enquanto, seguros aonde eles estão. Mas vamos falar, então, do Blackhawks, que terminou em 8º lugar na Central e 30º lugar geral. Teve 52 pontos, com 23 vitórias, 53 derrotas e 6 derrotas no overtime. Foi o 28º no power play, 27º no penalty kill. E teve um saldo maravilhoso de menos 111 gols. E foi mais um ano de rebuild, né, pra Chicago, que segue em busca de escolhas altas para o draft. O time inteiro foi praticamente de jogadores não tão conhecidos da NHL, ou como a gente gosta às vezes de chamar, né, jogadores da AHL, AHLers, mas teve nomes conhecidos como, por exemplo, Peter Mrazek, Nick Foligno e o Taylor Hall, que todos estavam como base para Connor Bedard, né? Que foi o ponto de luz em meio a tantos problemas e tristezas para a torcida nessa temporada. Mesmo perdendo mais de um mês por conta de uma fratura na mandíbula, o jogador de 18 anos demonstrou que ele é tudo aquilo que esperavam dele. O Bedard terminou com 61 pontos, 22 gols e 39 assistências em 68 jogos disputados. E ele é um dos finalistas pelo Calder Trophy junto com os defensores Luke Hughes e Brock Faber, e a gente pode dizer com certeza que ele vai ganhar, eu acho, né? Porque ele é quem tem mais nome, apesar de que eu sou uma defensora do Brock Faber, mas enfim, né? É de cada um. Porém, né, esse é o único ponto positivo do Blackhawks essa temporada, porque tiveram vários problemas. O Blackhawks teve polêmica de novo, mas manteve o que precisava, né, que eles mantiveram o rebuild. Não foi uma surpresa a próxima temporada,
E terminar nas últimas posições acaba sendo uma vitória, né? Chicago terminou com a terceira pior campanha geral e se manteve com a escolha número 3 na loteria do draft também. O Blackhawks sofreu com muitas lesões nessa temporada. Jogadores considerados importantes também. Tanto para o time em si, quanto para o desenvolvimento do Connor Bedard como jogador da NHL. O Taylor Hall sofreu uma lesão no joelho no início da temporada e não voltou mais. O Andreas Athanasiou também sofreu uma lesão e passou muito tempo fora. Connor Murphy também, são alguns dos nomes importantes que perderam tempo aí. Além disso, a gente teve também a treta que eu esqueci completamente do Corey Perry, que acho que a gente tem um episódio de TTG também que a gente falou bastante sobre isso, se eu não me engano. Que era um dos jogadores experientes, né, que estavam ali para dar esse apoio para o Connor Bedard. Mas ele teve seu contrato rescindido por justa causa em novembro, após passar dias afastado da equipe. Posteriormente foi anunciado que a rescisão deu-se por comportamento inapropriado em um evento da franquia. E a decisão de mandá-lo embora foi precisa, mas também trouxe aqueles holofotes que a equipe já está acostumada, né, infelizmente, das polêmicas. Porém, não dá para negar aqui que eles fizeram a coisa certa. A gente tem que falar com o Blackhawks a coisa certa também, porque a gente critica bastante eles, mas eles aqui tiveram uma atitude correta, né? E além disso, dentro do gelo, né? Os jogos fora de casa foram um grande problema também. E, por exemplo, eles foram o pior time em jogos fora de casa, tiveram a pior campanha. Eles tiveram 7 vitórias apenas, com 32 derrotas e 2 derrotas no overtime, como visitantes. E por fim, no off-season a gente tem aí, né, os pontos positivos, como eu falei antes, que é o Bedard, e também ver o que eles vão fazer no draft. Como vocês falaram, né, me corrigiram que é a segunda escolha geral do draft. O Blackhawks tem 28 escolhas nos próximos 3 drafts. É um número bem expressivo, tanto para eles escolherem, como também usar como capital de troca, né? O time ainda vai seguir em rebuild por alguns anos e o elenco vai ser construído em volta do Bedard. Tem que ser feito isso, e se Chicago não fizer isso, vai ser uma grande derrota por parte deles, né? Mas também Chicago precisa muito focar no desenvolvimento dele. Por exemplo, uma coisa que a gente comentou muito durante a temporada é o medo que todos os fãs do hockey estão, por exemplo, dele ser capitão na próxima temporada, o que eu acho que seria muito ruim pro desenvolvimento da carreira dele, que é uma pressão desnecessária em cima do menino. Sim. E além disso, também tem essa questão de que o time precisa ter uma base um pouco melhor de veteranos líderes, no sentido de líder dentro e fora do gelo, né, para ajudar ele também no momento dele para os próximos anos, ele poder brilhar tudo que ele pode. A gente já conversou isso sobre o próprio McDavid, né? Sim. E eu lembro que na época o Eichel, quando ele estava no Sabres, que não é porque ele é o melhor jogador do time, em se tratando de hockey, que ele seja uma pessoa... Não que ele não tenha as características para ser um líder, mas às vezes ele só não tá no momento pronto, entendeu? Ele precisa estar ali por mais um tempo. Às vezes ele ainda precisa de um veterano para dar não para guiar, mas enfim, dar um certo tipo de apoio. Então, talvez eu acho que colocar ele como capitão agora seria um erro justamente por isso. Você coloca uma pressão que ele não precisa ter nesse momento, sabe? Acho que pro futuro, sim, talvez seja uma ótima opção, mas acho que pra próxima temporada eu acho precoce, sabe? Ele é muito novinho, então... Pra mim, o capitão do Blackhawks deveria ser o Nick Foligno, porque ele é o líder do time, na minha opinião. Líder não no sentido de qualidade, né? Líder no sentido de liderança mesmo. De vestiário. Experiência, né? Eu acho até engraçado, tipo, sei lá, imagina o Bedard capitão e aí você tem lá, tipo, sei lá, um veterano desse, sabe? Tendo que, putz, né? Tomar às vezes esporro do menino de 19 anos. Então, é engraçado. Pra mim, o único capitão nesse sentido, assim, de jogadores... O melhor jogador do time que ganhou a capitania que deu certo nos últimos tempos foi o Sidney Crosby. Mas, né, ele é um ponto, tipo, completamente fora da curva. O Bedard também pode ser. A gente pode estar errando aqui o nosso pitaco. A gente é famoso por errar o nosso pitaco mesmo, não tem problema. Então, quando ele é escolhido como capitão, aí vira o melhor capitão da história do hockey. Então, mas eu acho que, se puder evitar dar uma capitania para um jogador tão jovem, é o melhor, né? Na minha opinião. Eu acho que pro futuro pode ser uma boa escolha, mas nesse momento eu acho que
ainda dá pra dar uma segurada. Acho que pelo menos até assegurar que ele tá preparado, tipo, pra isso, pra poder carregar essa... É um fardo carregar isso, entendeu? Então, acho que até ele tá... Porque precisa de uma mentalidade muito forte. Ele vai cair tudo nas costas dele e ele vai precisar carregar, dar sermão nos caras que provavelmente ele levava como ídolo, entendeu? Então, assim, pra ele também vai ser uma coisa nova e pode ser um pouco desafiador. Então, acho que até eles terem a certeza de que ele tá preparado e que ele pode fazer isso, assim, não que ele seja, como a Erika disse, um capitão ruim, ou, né, mas ele precisa de um tempo pra ir se acostumando com essa ideia, assim, de, ai meu Deus, eu posso ser uma possível opção de capitão. Eu só vim procurar aqui por causa que eu comentei do Crosby, né? E o Crosby, ele teve uma muito importante no desenvolvimento dele, até como líder, que foi o Lemieux, né? O Lemieux tem seus problemas fora do gelo, a gente já falou sobre isso. Mas o Crosby jogou tempo junto com o Lemieux, e isso faz uma diferença. O Lemieux era um líder. Sim. Tu não tem, tipo, um jogador que é o líder, que é o capitão do Blackhawks por enquanto, sabe? Como eu falei, eu acho que o Nick Foligno faz esse papel, na minha opinião. E eu posso estar também falando errado, se algum torcedor do Blackhawks quiser comentar com a gente, assim, por favor, comenta aqui no Twitch, onde quiser. Mas eu acho que é muito importante ter em quem se espelhar nesse sentido, sabe? E eu acho que o Bedard ainda não tem isso. Então por isso que eu acho que seria melhor deixar um tempinho mais aí pra ele se acostumar com tudo. E é isso, não necessariamente uma figura de liderança tem que ser o melhor jogador no gelo, né? Às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. São características diferentes. Ok, então olha só, chegou um momento pelo qual você, ouvinte, estava esperando. O rant do Lucas sobre o Calgary Flames. Não vai ser hate, por incrível que pareça. Deixa eu até me ajeitar aqui. Botar a boina pra trás, tipo o West do Pokémon. Gente, quem esperava algo diferente do Calgary Flames esse ano? Não sabia nada, não sabe nada sobre o time. Ou 2, era maluco. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Desde quando teve toda aquela mudança no início da off-season passada, que caiu Daryl Sutter, caiu Brett Treliving, e veio Ryan Husker como técnico e Craig Conroy como GM, que inclusive chamou o Jarome Iginla para ser um Advisor. Um conselheiro. A gente já esperava que mudanças viriam. E vieram. O Flames trocou o Tyler Toffoli pelo ótimo Sharangovich, que foi uma das maiores surpresas da temporada para mim. Foi a performance do Sharangovich. E durante a temporada fez o que tinha que fazer. Os jogadores que não iam renovar, já estavam claro que não iam renovar, que eram UFAs. Tanev, Hanifin, Elias Lindholm foram trocados. Alguns setores podem falar que não foram tão bons e coisa, mas principalmente o do Lindholm, o retorno da troca do Lindholm foi excelente. Excelente. Bom, gente, a diretoria prometeu e cumpriu o que ia fazer. Vendeu os jogadores que não iam renovar, conseguiu ativos importantes. Não digo só de prospectos. Teve alguns prospectos interessantes, mas conseguiu ativos de draft que queria. Então, é isso. Foi uma das coisas que deu certo esse ano. Outra coisa. Eu já falei do Sharangovich. Foi uma excelente temporada dele. Tivemos na troca do Zadorov, ou do Lindholm, que veio o Andrei Kuzmenko. Jogou bem uma parte da temporada. Né? Acho que com uma temporada inteira fazendo pré-temporada, se adaptando ao estilo de jogo do Husker, tem muito a oferecer. E tivemos evoluções
nos prospectos que já estavam aguardando para subir. Conor Zary fez uma ótima temporada. Pospisil, o Martin Pospisil, que agora está jogando no Mundial pela Eslováquia, fez também uma boa temporada. Eu gostei muito da presença dele no gelo, embora ele tem que jogar menos sujo. Para um jogador que já sofreu tanto com concussão, ficar dando hit com o cotovelo aberto, sabe, hit que pode lesionar, pode causar suspensão, não é uma ideia boa. Eu acho que ele tem que melhorar isso. Mas no resto, gostei dele, jogou bem. E o que falar de Dustin Wolf? Eu acho que ele vai ser o goleiro titular agora, daqui para frente. Já teve uma boa experiência na NHL. A AHL não tem mais nada a oferecer a Dustin Wolf. Então agora é pegar a experiência com a NHL, um nível de jogo muito maior. E ele tem uma capacidade absurda. Ele fez ótimos jogos quando foi listado. Inclusive já tenho minha camisa dele. É uma coisa que estava faltando. Assim, meu garoto que eu acompanho desde a época do Everett Silvertips, quando ele não tinha sido draftado pelo Flames ainda, ele era reserva do Carter Hart. Então, não falamos esse nome aqui. Eu tô falando que eu acompanho desde que ele era reserva desse maldito aí, que tomara que apodreça na prisão. Desde quando ele assumiu a titularidade no Silvertips, eu tenho acompanhado ele e tá muito legal ver o crescimento dele e como ele pode ser, como ele pode jogar nessa primeira temporada, que possível primeira temporada dele como titular completa. Porque, vou falar daqui a pouquinho, eu não acho que o Markstrom fica. E a última coisa que deu certo, uma coisa assim, deu um quentinho no coração, foi a volta do Oliver Kylington depois de 2 temporadas fora, cuidando de problemas mentais. Tanto que ele foi nomeado ao Bill Masterton e provavelmente deve vencer, né? Voltou jogando bem, não comprometeu. Claro que ficar 2 anos longe, sem ritmo, você perde um pouco, né, do jogo. Mas ele voltou bem, tá jogando bem, tá legal ver ele sorrindo, se divertindo no gelo. Leve. E o recado é isso, gente. Cuidem da saúde mental de vocês. Kylington que por favor, que fique no Flames para sempre. E, inclusive, a gente tem um post, tanto no Twitter quanto no nosso Instagram, que é uma tradução, né, do que ele falou esses dias em relação a todo esse processo, né, que ele passou. Então, para quem quiser, dá uma olhadinha lá. Mas vamos falar das coisas que não deram tão certo no Flames. O Power Play. 26º, com 17,9% de aproveitamento. O Power Play do Flames foi horrível, horroroso, xoxo, capenga, inconsistente. O time ofereceu mais perigo estando no penalty kill, fazendo short-handed goals, do que no power play. O penalty kill que foi muito bom, inclusive, foi o 9º da liga, com mais de 80% de aproveitamento. Foi a informação que eu não dei. O Flames ficou em 5º na Pacífica, 81 pontos, 38 vitórias, 39 derrotas, 5 derrotas no overtime. 26º de power play com 17,9%, 9º no PK com 80,8% e menos 18 de saldo. Então, assim, tem um power play muito abaixo. Eu acho que é algo que o Huska tem que focar para a próxima temporada, seja trocando técnico de power play, seja mudando o estilo do jogo. E, mais uma vez, batendo nessa tecla novamente, senhor Jonathan Huberdeau.
Mais uma temporada abaixo. Não é o que se espera de um jogador que recebe 10 milhões e meio. Né? Não é aquele jogador que a gente viu no Panthers. Porém, em 2024, desde que virou o calendário, ele tem jogado melhor. Ele está dando flashes do que era, jogando bem, pontuando bem desde a virada. Ele pontuou bem desde a virada do ano. Mas não é o suficiente. Né? Ele é um jogador que tem capacidade de produzir um ponto por jogo, chegar ali 80, 85 pontos pela temporada, e é o que se espera dele. Eu acho que para a próxima temporada é o que ele tem que alçar. Ele não pode continuar jogando do jeito que veio na temporada passada, né, 23, 24, não, 22, 23, e no começo dessa de 23, 24. Né, é uma coisa que ele não pode ter a mesma performance. Senão é aquilo, né? Pior contrato do Rock. Não tem, ele continua como um dos nomes discutidos como um dos piores contratos da NHL inteira. Só não acho que ganha do Seth Jones. Porque o contrato do Seth Jones é um absurdo, né? Um overpay bizarro, mas tá ali. Então, o que a gente pode esperar agora do Flames? Continuidade desse retool, desse rebuild. Eu acho que o Markstrom fez seu último jogo pelo Flames. Quase foi trocado na trade deadline pro Devils. Então acho que essa troca vai se concretizar agora, antes do draft. Se possível, a primeira escolha do Devils vem para o Flames. Né? Afinal, o Markstrom é um bom goleiro. Muito melhor do que o Devils teve na última temporada. É um goleiro que... Olha, se não fosse o Markstrom, talvez o Flames estava escolhendo ali no top 5 do draft. Isso me fez muita raiva há algum tempo da temporada. Porque eu queria que o time perdesse e o Markstrom estava lá roubando jogos. O que mais? Dustin Wolf vai receber seu primeiro contrato real, né? O entry level dele se termina agora. Então, o primeiro contrato do Wolf, eu acho que ele vai receber um bom aumento e vai receber essa posição titular. E o Shillington, que eu acho que continuou no Flames, não acho que o Flames deveria deixar ele sair. E com a 9ª escolha, será que continuaremos a dinastia Iginla no Flames? Pois o filhote, Fijen Iginla, que está jogando muito, jogou muito no Mundial Sub-18, jogou muito na WHL essa temporada. Algumas pessoas falavam que ele poderia ser escolha de final de primeira rodada. Hoje eu já vejo ele no top 10 no draft. Inclusive eu temo que ele seja escolhido antes do Flames. Né? Montreal está bastante de olho no menino. Eu acho que Montreal pode ser um time que vai roubar, mas eu quero ver Jarome Iginla subindo no palco no draft e anunciando que o Flames vai draftar o filho dele. É tudo que eu peço. Seria legal. Nepotismo. Seria muito legal. Seria legal. E o moleque tem muito talento. Muito talento mesmo. Então dele, como ele joga também como central, ele joga central de left winger. Ele sabe, ele é um central na primeira linha junto com o Bordeaux e... Tá sonhando alto já, hein? Moleque, não, se for. Calma.
Huberdeau e Ginla Sharangovich. Imaginem, Huberdeau dando passe pro Ginla e Ginla fazendo Tá sonhando já aqui, já tá até Tri- tri- desenhando. Vamos 35 seguir. 35 gols na primeira temporada dele. É tudo que eu peço. Eu só quero esse garoto no Flames e eu quero ver o Jarome Ginla subindo no palco pra anunciar. É tudo que eu peço. E isso não foi um rant. Não foi. Não foi. Porque eu já estava conformado que o Flames não ia bem essa temporada. Eu já sabia. E, no geral, olha, Craig Conroy tá de parabéns. Fez, prometeu, cumpriu e teve bom resultado. É sobre. E agora, então, nós voltamos para a Central. Vamos falar do Minnesota Eu acho que Wild. a análise mais completa, ninguém comenta, ninguém fala nada. Mas você trouxe todos os pontos e você, como torcedor, você quer que a gente acrescente o quê? Eu só fico com dó por causa de acompanhar os filhos dos jogadores do Flames, tipo o Clark Moore, o Markstrom e tudo mais, mas tudo bem. Eu acompanho eles junto agora. Mas tem Aconteceu isso comigo quando o TJ Oshie foi pro Capitals, Erika. Que eu vi a Laila nascer, tá entendendo? Eu sou uma véia já. Tem o do Anderson. Do Anderson agora. Tem o filho do Anderson e do capitão do Backlund. É verdade. Que, inclusive, boa temporada como capitão do Backlund. Primeira, né? Primeira. Merecidíssimo. Mikael Backlund. Tem a camisa dele também, finalmente. Com o C de capitão. E foi a do Heritage Classic, que é lindíssimo. Obrigado, Mr. Varsity, mais uma vez, pelo ótimo serviço profissional. So bad. You're right. I'm not so bad, man. Então, vamos lá, vamos voltar para a Central agora. Vamos falar do Minnesota Wild, que foi o 6º, né, na divisão central. E teve 39 vitórias, 34 derrotas e 9 derrotas ali no overtime. Finalizou a temporada com 87 pontos. Foi o 10º time na liga no power play, com 22,7. Foi o 30º time na liga no penalty kill, né, sofrido, com 74,5. E aqui nós temos os líderes em pontos. E em primeiro lugar, não podia ser diferente, Kirill Kaprizov, com 96. Em segundo, o Matt Boldy, com 69. Em terceiro, o Joel Eriksson Ek, com 64. E aí aqui tem, obviamente, o Zuccarello, com 63 em quarto lugar, mas eu queria trazer o Brock Faber, com 47, que ficou em quinto lugar, e também o Marco Rossi, que ficou em sétimo com 40 pontos, né, que são os rookies aí do Wild que brilharam nessa temporada. E aí ali nós temos a dupla de goleiros, o Philip Gustafsson com 89,9 na porcentagem de defesa, e em segundo lugar o Marc-Andre Fleury com 89,5, e que já anunciou que vai aposentar na próxima temporada, né? Se eu não me engano. Porém, todavia, contudo, tem aqui um rumor sobre troca pro Gustafsson, então talvez o maior problema do Wild no momento seja buscar um goleiro para substituir. Não só o Fleury, mas também, né, se o Gustafsson vai embora, alguém vai ter que ou subir, ou enfim, vão ter que pensar nisso aí. O que deu certo nessa temporada, acho que não tem, né, como não falar do Kaprizov sempre liderando e jogando muito bem e trazendo o pessoal ali com ele. E esses rookies que também conseguiram se encaixar muito bem no time. A gente sabe que o Marco Rossi teve vários problemas de adaptação, e não só isso, né? Ele teve sequelas da Covid, então foi um caminho assim bem árduo para ele chegar onde ele chegou. Então, que bom ver que ele está conseguindo fazer ter esse desempenho e participar do time e somar pontos o suficiente para estar aqui dentro dos líderes. É sempre legal ver, principalmente os meninos jovens, que a gente já sabe, né, que a adaptação deles costuma ser mais difícil,
por milhões de motivos, mas no caso dele também ele é austríaco, então tá longe de casa, tá longe de tudo, teve que passar por tudo isso, então ver que ele conseguiu se recuperar é ótimo. E eu acho que o que deu errado não é nem sobre essa temporada em si, mas é todas as escolhas e todas as decisões que eles tomaram no passado e que estão refletindo agora, né? Então, o teto salarial deles está bem apertado, por mais que a gente sabe que vai aumentar, eles estão ali em 81 milhões. E aí eles têm 14 milhões em buyouts, que é o do Zach Parise e do Ryan Sutter. Ou seja, acaba trancando muito qualquer decisão que eles queiram fazer, mover alguém, contratar alguém. Então tem vários jogadores ali que estão pendentes para assinar, para subir, e que não vai ter como. Eles vão ter que pensar muito bem em quem é que eles querem estender contrato, quais são os jogadores que eles vão mover nessa off-season, porque não vai ter como manter todo mundo. Além do que, tem jogadores que recebem bônus, né? Então, por exemplo, o Marco Rossi vai receber ali mais $400 mil em bônus, e aí tem outros casos também de jogadores, ou seja, eles estão bem complicados na situação aqui do teto salarial. E essa off-season para eles pode ser bem interessante por conta disso, porque eles já estão considerando negociar o goleiro e também o Rossi, né? Porque eles querem dar essa extensão de contrato para o Brock Faber, só que se eles fazem isso, eles não têm dinheiro para manter o Rossi, então vai ser bem complicado. Eu acho que a gente vai ter um desses nomes aí na roda, o Wild vai ter que abrir mão de alguém. E aí eles vão ter que analisar. Quer manter o Rossi? Só que daí se manter o Rossi não tem como assinar com o Faber. Se assinar o Faber não tem como manter o Rossi. Então, que bom que a gente não é o GM do Minnesota Wild, né? E eu acho que é isso. Eles mais ou menos querem manter esse mesmo grupo, né? E também trazer esses jogadores, como por exemplo, um veterano ali que vai ficar ali no top 6, assinar ali um contrato relativamente curto, que também não tem como, né, você oferecer muita coisa, então também não sei em quem eles buscariam no mercado que esteja a fim de assinar por pouco tempo e também por pouco dinheiro, né? Então, eu não sei, acho que a off-season do Minnesota Wild vai ser interessante. E é a segunda vez consecutiva, né, o segundo ano consecutivo, que eles não vão para os playoffs. Então, obviamente, a torcida não está muito contente, por mais que tenha vários rookies ali no time, né, que o futuro seja promissor, tem essas questões. Então, complicado. O Wild foi um time que tem um time que tem bons nomes, né? É muito curioso até ver, tipo, que eles vêm há duas temporadas aí com problemas e não se classificando nos playoffs. Mas Sim. é uma. Eu esqueci de comentar que eles também trocaram de técnico lá em novembro, né? Então, bem no comecinho da temporada. E a gente pode ver que, obviamente, o problema não é só esse, né? Porque se fosse em novembro até aqui, teria dado tempo para mudar esse cenário. Mas, Gente, o problema do Wild eu até bato nessa tecla quando aconteceu, são os buyouts que eles deram. Porque no primeiro ano você dá para competir. A partir do segundo ano que entrou 12 milhões dos dois, a sua janela se fecha. Você não consegue montar um time competitivo tendo 14 milhões de dólares a menos sim. num cap que já num cap space que já é pequeno para a NHL hoje. O salary cap da NHL não cresce, né? Já tem um bom tempo. Quando cresce é muito pouco. E quando cresce é muito pouco. Então, assim, os times estão fazendo malabarismos atrás de malabarismos atrás de malabarismos e long-term injury reserve. De caso de Vegas todo ano para formar times competitivos. Isso muito falha da NHL em subir o salary cap. E você ter 14 milhões a menos por conta de buyouts de
2 jogadores, o seu trabalho que já é difícil fica praticamente impossível. Então assim, não tem como o Wild competir enquanto esses buyouts não terminarem. O último ano de 14 milhões é 24, 25. Depois disso é 1,6 milhões, que já é mais tranquilo, mas vai até 28, 29 e você para adiante também. Não, sim. Esses anos que estão em 14 milhões, é impossível você montar um time competitivo. Então, eu só vejo o Wild voltando a ser uma força emergente na central quando acabar esse dead cap deles. Esse aí não tem como fugir, não tem como colocar em long term, não tem como colocar em... não tem como você fugir dessa... São 14 milhões a menos que você se vira agora. Ninguém mandou dar buyout, ninguém mandou ter esses contratos horrorosos. 14 milhões que tu conseguiria dar 2 extensões muito boas pro Ross e Nossa, pro por exemplo. Pois é. Até mais jogadores, dependendo, são Blue Compact, não, sabe? Então é muito complicado mesmo. É um trabalho muito difícil. Mas foi o Bill Guerin também que fez esse buyout, né? Então, tipo, ele mesmo cavou a própria cova. Assim, ele fez esse buyout por necessidade. Porque se aposentassem os dois, ia ser pior ainda. Seria pior. Entendi. Decisões ruins entre elas, a menos pior, mas mesmo assim, né, complica muito o futuro da franquia, como o Lucas comentou. E aí agora fica nessa sinuca de bico, não tem muito o que fazer, né? Então vai ter que dar adeus pra alguém que faria uma grande diferença no time, que tava fazendo. San Jose Sharks, o nosso pior time da temporada. O tanque deu certo. O Shark Tank. Exatamente. Ai, meu Deus! O Shark Tank, inclusive, o Shark Tank é o apelido do estádio deles, da arena deles. Mas, gente, Sharks, mais uma vez, prova de teve que sucesso. O tanque funciona. A NHL fala que não existe tanque, que não existe time jogando de propósito para perder. Mas você viu aí, Chicago nos últimos anos, San José nos últimos anos, e dá certo. Dá certo. O Ducks também, né? Mas o Ducks não pegou a primeira escolha. Eles tentaram. Essa aqui é o tanque do Ducks não deu certo. Mas isso porque... praticamente dá, porque ok, você não fica com a primeira escolha, mas você fica ali né, no topzinho, então, tipo, né, não é bem o que você quer, mas assim, então... não deu tanto certo. Porque você tinha outros 2 times horrorosos fazendo de tudo para pegar a primeira escolha. Então, assim, se o Batman abrir a boca para falar que, assim, o Batman tá senil já. Se o Batman abre a boca para falar que não existe tanque na NHL, só olhar os últimos 2 anos. Bom, o Sharks terminou em 8º lugar na Pacífica. Os últimos 2 anos. Além disso, o Oilers, no início da última década, do Oilers. 4 first overalls é verdade. No quê? Em 6 anos. O tanque funciona, gente. Mas o San Jose Sharks terminou em 8º lugar na Pacífica, 32º no geral, com 47 pontos, 29 vitórias, 54 derrotas e 9 derrotas no overtime. Foram o 21º time de power play e o 28º de penalty kill, e com o número impressionante de saldo de gol de menos 150. Meu Deus! Né? Qual será que é na história o pior saldo de gols de uma temporada? Procurei pra mim. Vamos lá, o que deu certo? Porque deram coisas certas. Começando pelo tanque, né? Como o Lucas comentou, que era o objetivo do time, não tem como fugir disso, né? Ficaram em 32º lugar geral, e eles conseguiram conquistar a primeira escolha geral no draft pela primeira vez na sua história. Porque eles passam os times que não se classificaram pelos playoffs passam pela loteria do draft, né? E às vezes rola uma mudança lá em cima, porque o pior time tem a maior chance de se manter no lugar, mas eles conseguiram ficar. Ano passado, qual foi pior do que o Blackhawks? Teve um time pior que o Blackhawks e eles acabaram subindo pela chance. Foi o Ducks, eu acho. Foi o Ducks. Você quer saber
Qual que é o Érica, você Qual quer que é? saber qual é o pior? O time, funda. Washington É. Capitals O em Washington 74, Capitals. 75, que eu acho que foi a pior temporada da história. Aham, eu já sei qual é. Que eles tiveram 1,31, não, 13,1% de points percentage. Tá, mas o saldo? Menos Saldo menos 265. 265. Mas, ó, eu tô falando agora aqui dos últimos anos, tá? Porque o resto é tudo tipo isso, 1970, 80, blá, 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 blá. O mais recente é esse, do Sharks, com menos 146. E aí tivemos no ano passado o Ducks com menos 129. São os que estão aqui no top e que são dessa década, podemos dizer assim, porque o resto é tudo lá de 1900 e bolinha. Uma coisa importante que tu falando que é 146 é que a NHL eles contam, dependendo de onde tu vê o saldo, tanto no stats ou no standings, né? Que é estatísticas ou na classificação. Tem um deles que conta gol de overtime, se eu não me engano, e outro não. O outro não. Eu não me lembro se é overtime, eu não sei. Eles têm uma diferença, mas é uma diferença mínima, assim. Então, só pro povo não achar que a gente tá aloqueando aí com o número. Mas enfim, Macklin Celebrini, seja bem-vindo a San José. Pelo menos Califórnia é um bom lugar pra se morar, né? Ó, eu vi umas montagens, porque daí quando anunciam a ordem ali, o povo começa a fazer montagem, né? Fizeram uma montagem tão grotesca dele, acho que no corpo de um veterano ele ficou com um pescoço tão grosso assim, sabe? Coitado, nem parecia ele. Olha, se tratando do Sharks. Então, a gente fala que o Celebrini é a primeira escolha, mas a gente nunca sabe como é que o time pode. Lembra do Shane Wright? Exatamente. Coitado. É. A tendência, todo mundo bota o Macklin Celebrini como primeira escolha geral, não importa qual time for. Mas existe uma possibilidade de que seja outro, exatamente. Porque, olha, claro que todo mundo fala que o Celebrini é o principal nome do draft, porém, o Demidov também é um baita prospecto. Que foi o que aconteceu quando o Shane Wright e o Slavkovsky, né? Pois é. Tava entre os dois, mesmo que todo mundo falando do Shane Wright, porque eles acabam sempre puxando pro lado norte-americano. Sim. E então, tem um adendo também, porque como o Demidov tá jogando na Rússia ainda, então assim, ele fica ali no top 5. Provavelmente o Macklin Celebrini será um novo San Jose Shark. Mas além da questão do tanque que deu certo, o Sharks teve um destaque importante no Michael Granlund, que passou da marca de 40 pontos pela terceira temporada consecutiva na sua carreira e a primeira vez com o Sharks. E na sua primeira temporada com o Sharks também, que ele veio agora pro Sharks. E sem o Logan Couture no gelo, né, que sofreu lesões, eu vou falar mais disso depois, o capitão assistente de 32 anos foi o líder pro time, né, tanto no gelo quanto fora dele. O que deu errado, além de tudo, o time sofreu com lesões importantes do Thomas Hertl, que fez uma cirurgia no joelho, na folga do All-Star e depois não retornou para o Sharks, né, porque ele foi trocado para Vegas. E como eu falei anteriormente, Logan Couture, que é o capitão, não jogou nos primeiros 45 jogos da temporada e retornou para apenas 6 jogos para se lesionar de novo. Goleiros, o time não tem um bom goleiro desde Martin Jones, e isso é um grande problema, porque Martin Jones não é um bom goleiro. Começamos por aí. O Sharks teve 5 goleiros que foram utilizados nessa temporada, e quem teve mais vitórias foi o Mackenzie Blackwood, com só 10. Nenhum goleiro se destacou, muito pelo contrário. E por fim aí das coisas ruins que aconteceram com o Sharks, uma coisa que eu considero ruim, não sei se todo mundo vai concordar comigo, que foi a troca do Hertl. O Hertl ia ser trocado, ele sempre aparece na trade deadline, o nome, a fofoca rola, e ele foi trocado finalmente pra Vegas. Foi uma surpresa até no dia quando ele foi trocado. Porque o Hertl foi trocado com umas 2 temporadas de atraso. Exatamente. Mas o Sharks recebeu só um prospecto e uma escolha de primeira rodada em 2025. E ele ainda reteve 17% do salário do jogador, que vai ser 1,38 milhões anualmente até 28, 29. Na minha opinião, saiu perdendo, porque ele é um jogador que vale mais, e essa questão da retenção salarial tinha que ter ganhado pelo menos mais uma escolha de draft, na minha opinião. Mas foi... Eu acho que eu não sei o que aconteceu, porque, tipo, se não fosse agora, podia ser depois, mas ele tem um contrato longo, né? Caro e longo. Mas eles resolveram trocar nesse momento. E receberam aí 2 coxinhas e um refrigerante de retorno.
De Vegas ainda. De Vegas ainda. E Vegas não tinha nada, né? Eu não sei o que eles resolveram. E tipo, na mesma divisão, sabe? E o seguinte, Vegas e Sharks tem um histórico de animosidade por Pois causa é. de série de playoff, né? Então, Uhum. foi curioso. Mas o que esperar da off-season? O David Quinn, o técnico, foi demitido e o Sharks não tem ainda um novo nome pro comando. O time terá a primeira escolha geral no draft, pela primeira vez na história, como eu comentei, e deve escolher o Macklin Celebrini, a não ser que alguma coisa ocorra, que pode acontecer, porque é o Sharks. Sem ofensas. Bruna, um beijo pra ti, inclusive, tô do Sharks. Que é a grande estrela do draft desse ano, né? O Celebrini. E ele vai se juntar, se for ele, né? A uma pool de prospects e jovens jogadores de alta qualidade. Como Fabian Zetterlund, William Eklund, Shakir Esse aqui eu vou errar o nome, desculpa, gente. Shakir Mukhamadullin, obrigado. Thomas Bordelot, Henry Strand, Ty Emerson, esses 3 últimos RFAs importantes aí pra off-season do Sharks, pra renovar com os jogadores. E o Will Smith. Então. Maluco. Do nada, né? Um monte de nome difícil. E o Will Smith? Exatamente. Então o Sharks tem uma boa base de prospectos, então vai ser interessante ver se o Celebrini vai se juntar a eles ou não. E vai ser legal ver qual vai ser o técnico que vai chegar pra tentar desenvolver esses jogadores melhor, né? E é isso, nosso Liu Kraken aqui embaixo, é isso, nosso Sharks. O Sharks é outro que pra mim é aquilo que a gente comentou lá no Ducks, né? Parece que tá sempre nessa roda eterna e não consegue sair do lugar nunca. Sim. E olha Então, que, sempre tipo, com sei lá, acho que foi corda no 2019, né? Que eles até deram uma brilhada ali, que eu Eles lembro. perderam pra vocês no final do. É por isso que eu lembro só. E eles Mas foram pra depois final? disso, só ladeira abaixo. Eles foram pra final. Final da conferência. Contra Oi? o Penguins em 2016. 15 foram pra final do Stanley Cup e depois em 19 pra final de conferência e perderam pro Blues. Então eles tiveram aí tempos de glória, só que, né? É a mesma coisa que o Oklahoma, que a gente comentou já, que quando tem a época de glória e depois eles nunca mais consegue se reerguer. Não. Triste. Pra quem? Pra nós não, né? Não torcemos pra eles, a gente quer mesmo que eles se lasquem. These are the sounds of... Seattle Kraken. Então, né? Eles terminaram com 81 pontos, em 5º lugar na divisão Pacífica, com uma campanha de 34, 35, 13. 13 derrotas na prorrogação, 35 derrotas, 34 vitórias, 28 vitórias no tempo normal, 31 vitórias no tempo normal e prorrogação. Campanha em casa 17, 18, 6. Como visitante 17, 17, 7. 3 vitórias em shutout e 4 derrotas em shutout. Então, coisas que deram errado. Quase tudo, né? O time estava inconsistente de todos os lados. Eles não conseguiam. Eles ganhavam um jogo e não conseguiam manter essa sequência. Era um jogo ganhando, o outro caindo de novo. E tomavam um gol e pareciam que estavam ganhando, porque eles não iam pra cima. Quando faziam um gol também não sabiam continuar fechando a defesa para não tomar um. E isso foi indo, até que não conseguiram mais controlar e acabaram não chegando nos playoffs. Perderam bastante jogos, alguns jogos foram de bem feios a derrota. Tiveram uma lesão agora do Vincent Dunn, que pelo jeito vai ficar até o final da temporada, porque de acordo com o Kraken, foi uma lesão no tronco e ele disse que não está muito preparado para voltar, então não sabemos ainda se vai ou não, se está bem para a próxima. Sobre o que deu certo. Alguns
power play deles deram certo, alguns não. Como eu disse, eles acertam algumas vezes, erram outras. Eles não conseguem manter aquela linha, tipo, a gente tá indo bem nisso, vamos continuar indo bem nisso. Eles não conseguem. Eles aumentam um pouquinho quando os torcedores estão pensando, agora vai, não vai. E sobre o que esperar da off-season. 7 jogadores estão com aí os contratos expirando e vão ficar ou vão sair. A organização tá aí já com 3 nomes de querendo trazer pro time, que é o Pierre Edouard Bellemare, não vou conseguir, não sou boa falando os nomes, mas enfim, o Justin Schultz e o Thomas Tatar. 3 que querem trazer pra uma boa posição pro time. E tem rumores, não sabemos ainda se sim ou se não, de uma possível saída do técnico, né? De ir embora do Crack. Ele já foi. Já foi? Né? Já saiu? Então agora piorou pra eles, porque eles não sabiam fazer antes com o técnico. Imagina agora numa transição de um novo técnico. Então, inclusive o técnico deu sugestões antes, né, dessa saída de coisas que estavam erradas e aí entraram porque ele não trocou essas coisas que estavam erradas e ele falou que o time não estava preparado para essas trocas, só que o time entra com uma fala, ele entra com outra, então tudo isso eu acho que ocasiona também para a saída dele e o time agora tem já de olho em alguns jogadores além desses que eu falei, estão em jogadores para o ataque deles, que eles também entraram, como eu falei nos Ducks, estão com problema no ataque. Na defesa também, com problema em tudo, na verdade. Então é uma coisa que eles têm que investir. E é aquela coisa, eles não adianta ter um time bom e não manter o que eles são bons. Eles conseguem, às vezes, conseguir vantagem em alguns fatores nos jogos, mas eles não conseguem manter isso. E eu acho que é um dos fatores mais importantes para eles conseguirem uma vitória e conseguirem ir se favorecendo. Só que é aquilo, eles sobem e aí parece que eles ficam confortáveis onde estão e não conseguem passar disso. Então, eles não aproveitam 100% as oportunidades que eles têm. Algumas eles acabam perdendo feio em jogos, porque eles acabam bobeando muito, coisas que do patamar que o time teve a temporada passada para eles foi muito boa e agora eles não conseguem ter desenvolver a mesma coisa. Então, teve jogos, eu assisti poucos jogos deles, mas tinha jogos que eles pareciam que estavam dormindo no gelo e que não sei, parecia que eles estavam dopados, sabe, não acontecia, parecia que eles não tinham aquela emoção de jogar, parecia que estavam mortos e não. E aí tomavam um gol e aí eles meio que, tá, mas não é tá, sabe? Então, meio que isso interferiu bastante. Tem jogador que quer sair, tem jogador que já tá procurando novos lugares, tem uns que é só rumores, a maioria, na verdade, é só rumores, então não dá pra confirmar nada. E aí, como já tem esses rumores de vai ter jogador que vai querer sair, que já vai estar procurando outro lugar, tem possibilidade de trazer pessoas novas, jovens, como eu disse no Ducks, de trazer pessoas novas com ar novo, com mais energia pro time, e isso pode ser uma solução ou não, porque não adianta mudar algumas posições e o time todo no geral não contribuir para isso. Então, meio que é isso. Sobre o técnico do Kraken, eu lembro que quando saiu o anúncio que ele seria lá na época, né, que o Kraken nasceu, muita gente falou que ele não era um bom técnico, etc, etc, etc. E claro, né, a gente sabe que nem todo time que nasce vai ter uma boa performance que nem o Vegas Golden Knights teve ali no ano, mas eu acho que, claro,
depois da temporada passada que eles conseguiram ir para os playoffs, boa parte das pessoas esperou que eles conseguissem fazer o mesmo, né? Tiver pelo menos algo parecido e não foi. Eu mesmo esperava que eles conseguiriam chegar ali. Ainda mais se você analisar a divisão pacífica em si, né? Que tem muitos times ali que sempre estão tentando tancar. Então, Muitas das vezes, algumas especiais, não é 100% o culpa dele de estar nessa situação, o clube. Então, assim, se o time tá ruim, eles podem ver Claro, teve lesões? Teve furos no meio das defesas, dos ataques, e, enfim, teve furos na equipe? Sim. Mas nem por cento, não, acho que 100% não é culpa do técnico, mas também faltava, eu acho que eu vi, pelo menos os jogos, parecia que faltava força de vontade, sabe? E por eles ter tido uma temporada boa, todo mundo tava meio que esperando que eles fossem ter uma temporada boa de novo. O Sharks, nossa, tô pensando Sharks, desculpa. O Kraken tem, pelo menos, ele tem jogadores jovens bons, né? Eles têm um time na AHL muito bom. O Coachella Firebirds, que é o melhor nome de time, tá? O melhor logo do time da AHL inteiro. Perdendo só pro Bell Bears, mas enfim. Que nem eles perderam a temporada passada, na final. Enfim. Então, eu acho que é uma questão assim mesmo de administração do técnico e do GM. O GM também sofre muitas críticas. É o Ron Francis, não, o GM? Presidente GM, não. Ele também sofre com críticas da torcida, sempre sofreu desde que o Sharks existiu aí. Deu até pro draft, o draft do Sharks, né? Foi uma coisa meio. do Kraken. Kraken, desculpa. Te zoei tanto no início que eu tava errando os nomes, agora eu tô errando. Karma. O draft do Kraken de expansão também teve suas críticas, né? E desde então, tanto o técnico quanto o GM sofrem com essas críticas, então vai ser interessante ver essa mudança de técnico deles. Eu só quero ver quem é que vai vir, porque é aquele famoso carrossel de homens velhos da NHL, né? De um time vai para outro, etc, etc. Então, mas vamos ver. The study of musical instruments is the subject for today. The study of musical instruments is the subject for today. Mas o Blues, então, né, foi o quinto time na divisão central. E, curiosamente, antes eu falei do Minnesota Wild e a situação dos times aqui são mais ou menos semelhantes. A diferença é que não temos nenhum buyout. Mas o Blues teve 43 vitórias, 33 derrotas e 6 derrotas no overtime, com 92 pontos. Ali no finalzinho até que ficou, né? Ai, não, vai você pro wildcard. Não, vai você. Não, vai você. E aí no fim não se classificaram. E, tipo assim, óbvio, eu sei que todo torcedor quer que o seu time vá para os playoffs, né? Mas acho que nesse caso até foi bom pelo simples fato de que se o time fosse para os playoffs, eu acho que muitas mudanças que precisam ser feitas não seriam feitas justamente porque os playoffs seriam essa cortina de fumaça. Então, não ir para os playoffs pelo segundo ano consecutivo, eu acho que traz esse, né? Opa, peraí, não dá mais para ficar empurrando isso com a barriga, algo precisa ser feito. Então, nós tivemos aqui no líderes de pontos o Robert Thomas, com 86. Depois, em segundo lugar, o namorado do Robert Thomas, o Jordan Kyrou, com 67. Depois, o Pavel Buchnevich. E aqui, ele está em sétimo lugar, o Jake Neighbors, apenas com 38 pontos, mas ele é ele não é bem rookie, né? Mas ele é um das nossas crianças, e nessa temporada ele veio muito bem, então eu acho importante dar um destaque para ele. E os goleiros, a gente sempre menciona aqui, né, que, nossa, boa parte dos times da NHL tem uns goleiros banana, e assim, eu particularmente posso dizer que estou feliz com a minha dupla de goleiros. Ai, Ana, mas você odeia o Jordan Bean, então sim, mas infelizmente nessa temporada ele estava muito, muito bem. Inclusive ele até foi citado em algumas conversas aí de Vezina, então não sou eu que estou falando, né, é quem tem. E de fato ele jogou muito bem. Eles tiveram uma porcentagem de defesas bem praticamente igual, né? O Joel Hofer 91,4 e o Jordan Binnington com 91,3. E curiosamente, eles são o duo de goleiros com a quarta melhor porcentagem de defesas na liga nessa temporada. Então,
posso dizer que estou satisfeita e continuo odiando o Jordan Binnington por N motivos, né? Isso não vai mudar, ainda acho ele um desgraçado. E ainda amo o Joel Hofer e espero que ele seja o titular em algum momento, mas, né, sabemos que o contrato do outro imbecil não vai permitir. Mas vamos lá. O Power Play, eles ficaram em 24º lugar com 18 de porcentagem e o 18º time no penalty kill com 79,1. Eu acho que o que deu certo foi a questão dos goleiros finalmente encaixar, né? Achou-se ali um bom backup para o Binnington, que já era para ter subido anteriormente, e agora veio e espero que venha para ficar. E felizmente também, eu acho que por mais que o meu GM tenha feito várias cagadas nos últimos anos, e continue fazendo e decidindo ignorar várias coisas que precisam ser mudadas, ele costuma fazer bons drafts. Então, o outro goleiro, que é o Colton Ellis, também é muito bom. E essa é uma parte que não me preocupa. E como eu comentei, né, tem os rookies ali, então o Jake Neighbor jogou uma temporada inteira, foi muito bem. Mais pro final subiu o Zach Bolduc, que também conseguiu fazer ali se provar. Então eu acho que o futuro parece bem promissor. O problema é contratos horríveis e cláusulas péssimas que se tem ali e que não tem muito como mudar, né? Então, novamente, o maior problema continua sendo a defesa. Se a gente colocasse cones no lugar de alguns jogadores, o trabalho seria melhor. E aí, por exemplo, o Justin Falk, que é um dos defensores principais, acabou tendo uma lesão no tornozelo, e aí ficou boa parte ali da temporada fora, e aí quando voltou, não estava bem 100%, porque continua jogando mal. Tem jogadores que, por exemplo, não devia nem ter trazido, sinto muito, mas Kevin Hayes, você devia ter ficado lá no Flyers, né? O Casper Kapanen também precisa rodar, então eu sei que o time tá no retool, mas é hora de mover essas peças. E aí, infelizmente, tem jogadores como o Torrey Krug, que até, né, pontuou bem essa temporada, mas é um jogador que se lesiona muito, né? Vem, joga um jogo, se machuca de novo, mas ele é cheio das cláusulas, então acaba dificultando muito qualquer negociação com ele. E foi ele que trancou, né, uma troca que se tinha ali com o Flyers. Então o Kevin Hayes acabou vindo por conta dele também. Então, não sei, o maior problema hoje é a defesa e algo precisa ser feito, né? Então, eu quero entender como é que vai ser essa mudança, porque se não mexer na defesa novamente, por mais que as outras coisas estejam relativamente bem, né? Não tá tudo incrível, não tá tudo ótimo, mas eu acho que, de novo, é um ano que pode ficar fora dos playoffs. E é isso, né? O time tá em retool, eu acho que era isso mais ou menos que se esperava. Ninguém aqui estava esperando que o time fosse líder da divisão e classificasse para os playoffs com facilidade, mas tem peças jovens que são muito boas, muito promissoras, algumas que preferiram ficar no college mais uma temporada. Tem o Dalibor, que o sobrenome dele é simplesmente impronunciável. Eu só sei Dalibor porque me lembra da Excalibur. É o Divorce, que eu acho. Ele tá jogando ainda na Ontario Hockey League, né? Ele tem só 18 anos, então eu acho que ele vai ficar lá mais um pouquinho para se desenvolver, enfim. Mas ele teve números muito bons, então o futuro pode brilhar, mas no momento, com a gente analisando o que temos, principalmente aqui com a defesa, é sofrível. E se isso não mudar, continuaremos sendo um lixo. E é assim que eu termino, olha só. Nem fui tão pistola. Ficou tão equilibrada falando. Gente. Quem me viu, quem me vê, não é? Se seguisse no ritmo que tava também, eu nos 30. E eu digo mesmo pra mim também. Mas é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário sobre a Conferência Oeste e os seus times medíocres? Não, eu acho curioso, assim, que a gente falou muito do leste, né, que tá com uma decadência, entre aspas, assim, de qualidade, mas os times ruins,
Eu acho que estão mais no oeste do que no leste, né? Eu acho que sim. Estão em tanque, que estão, sabe, nessa briga, assim, consigo mesmo, digamos assim. Assim, o Oeste tem dois extremos. Os O melhores Oeste, times da exatamente. O Oeste tem, não tem um meio termo, sabe? liga. O meio termo Ele é tá o Oeste. péssimo. Não, porque a gente vê. Eu já falei que eu acho que o campeão esse ano vai sair do Oeste. Então, ao mesmo tempo a gente tem, tipo, o top 3 do draft é o Oeste também, sabe? Então é muito curioso, assim, de ver a diferença dentro da própria conferência mesmo. Tudo que não temos é um equilíbrio, não é mesmo? E aí chega o final da temporada e tadã, o campeão vem da Oeste de novo. Então tem de tudo, né? Sim. Tem o lixo do lixo, mas também tem uns times aí que são bons. O campeão deveria Então ser o é isso, torcedor que atura isso até o final. É verdade. É verdade. Imagina, a gente às vezes se estressa pra escrever um roteiro aqui rapidinho. Imagina quem tem que viver isso a temporada inteira por anos. Nossa. Tortura. Preferia não estar aqui. Isso porque eu desisti da minha ideia de ser o Steve Dangle do Flames no Brasil. Também é, saúde mental ia pro saco, né? Pô, pelo menos eu tenho mais vitória em playoff do que... Aí seria Ai, uma ai, sessão ai. de terapia por dia. Exatamente. Longuíssima, 1 hora não seria o suficiente. Toda noite, final do dia, pra desabafar. Eu não aguento mais. Socorro! É isso, Pelo gente. menos meu Mas time então, também não perdeu pra um motorista de Zamboni. Tu fechou o trio, né? Tu falou mal do... Todo teu time falou mal do Norris e falou mal de Toronto agora. É que tem acho um que equilíbrio, né? Falar mal de todos. É um podcast normal meu. é isso. Mas Então, então tá galera. bom, gente. Agradeço vocês por terem vindo hoje. O episódio ficou um pouquinho maior, mas enfim, muitos times, muitas coisas pra falar. E pra você saber tudo sobre NHL e PWHL, acesse o nosso site tictacgo.com. Né? A gente já comentou no meio do episódio, mas temos cupom lá com o Mr. Varsity. Então diz pra ele que você veio aqui do Tic Tac Go, que você recebe 10% de desconto. Se inscreve no nosso canal do YouTube, segue o TTG no Twitter, Instagram e TikTok. Participa da nossa rifa, continua doando pro Rio Grande do Sul. E a gente volta no próximo episódio para falar sobre as finais de conferência da NHL. Eu posso Então só fazer gente. um adendo rapidinho Claro. das rifas? Com certeza. Pra Sim. quem não mora aqui no Sul, pode não estar acompanhando muito, voltou a chover muito, né? Então, as cheias Inclusive não tá vão... agora. Exatamente, as cheias não vão parar. Então, quem puder ajudar, seja compartilhando, seja doando, qualquer valor, pra qualquer vaquinha que tá acontecendo, a gente não tá falando necessariamente da nossa vaquinha, da nossa rifa, digamos assim, né? Sim. É essencial, assim, por causa que é um cenário de destruição muito triste que tá acontecendo aqui. E que vai ser muito difícil a recuperação também. E essa questão também dessas doações para recuperação é importante. Então não vai acabar agora. Não vai acabar nesse mês. Então sigam compartilhando. É algo que ainda muitos. Como é que eu posso dizer? Muitas perdas, e não tô falando só de bens físicos, é imensurável, né? Então, é muita coisa para ser reconstruída e agora tá vindo frio também. Exatamente. Então, vai dar uma dificultada. Então, é hora da gente ajudar como puder. Exatamente. Né? E como a Erika falou, não é só agora. Não, com o mês de maio não termina. Então, é isso, gente. Continuem observando, olhando, acompanhando, doando. E muito obrigada por terem nos ouvido até o final. Isso. Beijinho pra vocês, gente. Beijo, galera. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.